Fala, família Terra Rubro-Negra, André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pessoal, vamos reagir à entrevista de Jorge Sampaoli após Flamengo 1, Cruzeiro 1 pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o treinador falou sobre o jogo, o que o treinador falou sobre o elenco e sobre as lesões que tanto assombram o rubro-negro durante este período da temporada. Vamos ver o que o treinador falou. O que o senhor pretende fazer para, de fato, mudar o jogo que o Flamengo pratica hoje? A gente vê pela própria reação da torcida no Maracanã, o torcedor está muito insatisfeito com o futebol apresentado pelo clube. Obrigado. Yo pienso que hoy el equipo, o Timmy, tuvo un muy buen primer tiempo. Encontró indiferencia en el primer gol y luchó, metió a Cruzeiro en campo propio, erró un penalti, hizo un gol, generó chances. Segundo tiempo tuvo 6 chances. La imprecisión ofensiva del equipo no tiene que ver con el funcionamiento. Me parece que cuando Timmy tenga la precisión de concretar el dominio que tiene, seguramente Timmy va a ganar. O sea, indudablemente Timmy hoy en el segundo tiempo tuvo lapso de verticalidad, de jugar a un ritmo de Cruzeiro y podía haber perdido el juego. O primer tiempo no, primer tiempo fue todo de Flamengo y no puede transformar en victoria tanto dominio, entonces después se complica. Pero yo valoro mucho el esfuerzo del jugador, mucho, sinceramente. Hoy sí, más allá de que esperaba o Flamengo ganar, estoy agradecido al jugador por el esfuerzo que hicieron. Sampaoli, Letícia Marques, do GE. Talvez a melhor partida sob seu comando tenha sido contra o Fluminense e logo depois o Flamengo faz 3 jogos muito abaixo. Fabrício Bruno até comentou sobre isso na saída do campo. E o primeiro tempo, o Flamengo até consegue ir bem, mas o segundo tempo, o rendimento diminui um pouco. Queria que você falasse um pouco sobre esse diagnóstico da diferença do primeiro para o segundo tempo. Eu penso que o time se pone impreciso quando não logra o gol. Então hace mucho desgaste para ganar el juego y no consigue ganar el juego. Entonces, seguramente Timmy de Cruzeiro, que tiene muy buena transición, esperaba que si no podíamos matar el juego iba a tener posibilidades, normal, y las tive. También nos tuvimos muchas al segundo tiempo, muchas. Faz uma pausa aqui, pessoal. O Sampaoli falou que o Flamengo jogou bem o primeiro tempo. Ele tá vendo outro jogo. O Flamengo jogou muito mal o primeiro tempo. O Flamengo teve o pênalti ali no lance do Pedro, mas o Flamengo jogou mal demais. O Flamengo muito previsível. O Flamengo melhorou quando ele trocou o Matheus França da esquerda para a direita. O Flamengo realmente melhorou, conseguiu atacar mais o Cruzeiro, mas o lance do Flamengo do gol foi uma dividida que o Wesley ganhou. Eu até pontuei na transmissão que o Wesley tinha feito o lance errado. Ele foi por um lado onde o jogador do Cruzeiro estava com a posição. Ele tinha dominado, inclusive, a bola, o jogador do Cruzeiro. O Wesley ganhou na dividida o lance. O Flamengo não jogou bem. O Sampaoli tem visto outras partidas muito mal no comando do Flamengo. A diretoria tem que rever essa situação do Sampaoli, porque ele tem analisado os jogos à maneira dele e um jogo muito mal analisado, na minha opinião. O Flamengo não tem jogado nada e ele disse que o Flamengo dominou o primeiro tempo contra o Cruzeiro. O Flamengo não está jogando nada e o Flamengo dominou um tempo contra o Cruzeiro. O Flamengo não jogou absolutamente nada. Hoje, se não fosse o goleiro, o Flamengo tinha perdido a partida. Então acho que o Sampaoli está meio perdido aí no comando do Flamengo. Não sei se os jogadores não estão comprando a ideia dele. Acredito que não, porque senão não tinha vazado aí a informação de que os jogadores teriam pedido uma reunião com ele para tirar os treinos pré-jogo,
Os jogadores estão reclamando da intensidade dos treinamentos. Então, o Sampaoli, a minha opinião é que ele está meio perdido aí nesse momento da temporada como técnico do Flamengo. Vamos acompanhar aí mais um pouco da entrevista. Lamentablemente, o time no tiene la contundencia que tive en años anteriores, y eso o time lo siente. Boa noite, Sampaoli. Guilherme Xavier do Lance. Hoje foi o segundo jogo consecutivo aí que você utilizou o Matheus Cunha. No meu ver, ele foi um dos destaques da partida, aí, especialmente no segundo tempo. Você pretende manter esse rodízio no gol entre ele e o Santos, ou você está olhando mais para o Matheus Cunha com mais carinho como titular? No, yo gusto mucho de Mateus Cunha, verdad. Yo no conocía mucho a él, pero un joven que tiene mucha capacidad, tiene mucha lectura de juego con los pies. Entonces, sé también que Santos es un golero muy confiable, más para el estilo de juego hoy resolví apostar por Cunha. Sampaoli aqui, Sérgio Lobo, Sport TV, TV Globo. Você já, em algumas coletivas, já falou exatamente da diferença que você encontrou e o ritmo que você quer dar à equipe, principalmente no aspecto físico. Você já reparou em alguns jogos, hoje para mim isso ficou muito claro, que o time fisicamente ele cai no segundo tempo, muita coisa? Para mí el fútbol es global, es un todo. Yo pienso que o time cuando acelera mucho o juego y no ataca bien, el rival transita mucho. El segundo tiempo yo creo falló un poco o juego porque hubo muchas transiciones de Cruzeiro que en primer tiempo no tuve. Entonces o time no sufrió el primer tiempo. Segundo tiempo el equipo siguió intentando ir con mucha prisa, pero sin mucha transición, que termina complicando o time. Vou parar aqui novamente. O Sampaoli disse que o time está querendo ir rápido para o ataque. É o que eu venho falando. Ele está vendo outra partida do Flamengo. Ele está vendo outro jogo completamente diferente. O Flamengo é lento demais para jogar, mas muito lento, muito lento. O Flamengo não tem troca de passe rápida. Onde é que ele está vendo que o Flamengo está indo apressado para o ataque? O Flamengo é muito lento para jogar. Estou falando, é outra leitura completamente diferente. São frases meio que ensaiadas já antes da entrevista, porque esse não é o real jogo que a gente está vendo. A gente vê um time lento, um time sem criatividade nenhuma, e ele está dizendo que o time está com pressa para atacar. E que pressa é essa para atacar? O Flamengo não ataca com pressa. O Flamengo demora uma eternidade para decidir um lance. O Flamengo parece o carteiro, que tem que entregar a bola no pé do companheiro. Ele não sabe dar um passe longo, um passe rápido. O Flamengo não tem nada disso. Nada disso. E ele está dizendo que o Flamengo troca passe, vai apressado para o ataque. Onde que o Flamengo vai apressado para o ataque, pessoal? Onde? Oi, Sampaoli, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada. Vou te perguntar se você se sente até agora confortável no comando do Flamengo. Por que eu te pergunto isso? Porque o Flamengo se tornou um moedor de técnicos, digamos assim. São vários treinadores em seguida, várias demissões, e não se consegue ter uma sequência no trabalho. E aí muito se fala dos jogadores, da postura dos jogadores, não gostarem do trabalho do treinador e tudo mais. Então eu pergunto isso, inclusive pela questão do próprio treinador. Alguns treinadores recentes do Flamengo terem mudado de postura quando chegam ao Flamengo depois de um tempo, ficarem mais apáticos, menos motivados, aparentemente. Então eu te pergunto isso, como se sente hoje no comando do Flamengo depois desse tempo? Eu falei quando cheguei aqui que llegar a este time era una elección de vida. O sea, yo quería llegar aquí. Sé que o momento no era ideal, pero era el que tocó. Entonces, no, estoy terriblemente feliz de estar aquí, intentando hacer muchas cosas para que o time tenga un renacer futbolístico.
y con el poco tiempo que tenemos aquí intentamos hacer eso. O sea, a veces lo logramos en lapso de partidos, a veces no, pero bueno, eso es fútbol, es convencimiento, es convicción. Yo creo que Otimi, más allá de no tener mucha precisión en ataque, tiene muchas intenciones, y bueno, eso me deja motivado para todo lo que viene. Boa noite, Sampaoli, Sidão Marinho da Litoral News. Hoje você fez seu 12º jogo na frente do Flamengo. E antes do jogo, uma das organizadas do time, uma das torcidas, soltou uma nota oficial falando muito sobre a falta de empenho dos jogadores. Na visão da torcida, falta vontade dos jogadores dentro de campo. Você acredita que pode ser um dos fatores para você não conseguir essa contundência, ou você vê os jogadores completamente com vontade dentro de campo? No, me gustaría que você analice bem o jogo, porque lo que menos falta es voluntad, sinceramente. Yo vi un Otimi que voltaba rápido en la transición. Otimi, lamentablemente, no es un tema de voluntad, es un tema de juego. Otimi no ha logrado ainda jugar bien durante los 90 minutos y ser contundente. Sacrificio, voluntad, retorno. Yo creo que eso ha mejorado mucho, lamentablemente. Si uno siempre o fútbol, cuando los resultados que uno pretende como torcedor no llegan, se señala alguna cosa que a lo mejor no es lo real. Yo creo siempre que es futbolístico. O sea, para mí, jugar mejor, tener más opciones de gol, tener más contundencia, para mí está ahí. No acredito sí que hay jugadores que yo conocí hace mucho tiempo y que no tienen el nivel ainda que normalmente tenían. Yo eso sí creo, pero no creo que sea por falta de voluntad, son momentos en un fútbol. Sí, espero que a torcida sepa que quinta-feira jugamos una gran final para nosotros, y que espero que esté empujando a Otimi con mucho sentimiento, porque Otimi va a jugar con mucho sentimiento. Sampaoli, até continuando, né, essa questão envolvendo o torcedor que saiu insatisfeito, protestou durante a partida e está preocupado, porque são 2 jogos no mês que vem que podem ditar o destino do Flamengo na temporada. Um contra o Racing pela Libertadores aqui no Maracanã, além do clássico Fla-Flu na próxima quinta-feira. O que dizer a esse torcedor que está preocupado com a forma com que o Flamengo vem jogando? A preocupación de la torcida siempre cuando el Otimi no gana. O sea, ganar resulta una obligación. El jugador también piensa lo mismo. Entonces, muchas veces juega al ritmo del torcedor. Y eso es lo que a veces complica o juego. Aceleración, pérdida, frustración. Estoy realmente, sé que se viene una semana de Fluminense, un clásico con Vasco, después Racing. Yo veo como una oportunidad. Cada juego veo como una oportunidad. Entonces, espero que la impaciencia torcida se transforme en aliento. Sampaoli, aqui Patrick Cohen, Notícias Futebol Clube. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Vitor Hugo, né? Quando o Vitor Hugo entra nessa partida, o Thiago Maia sai vaiado pela torcida, ele cria muitas oportunidades. Não está na hora do garoto receber mais chances no time titular, entrando desde o começo? Obrigado. Sí, más allá de que Víctor Hugo entró bien en el juego, Thiago es un jugador que normalmente nos da mucho sacrificio, mucha entrega, mucha lucha. O sea, yo considero por ahí un poco injusta la apreciación a un jugador que para mí deja todo en el campo, más allá de que pueda tener un buen juego o no buen juego. Víctor Hugo entró bien en un partido donde Otimi precisó de él, el Steve. Entonces, siempre son opciones de jugadores jóvenes que tienen un club y que tenemos que potenciar para utilizar a ellos seguramente con más minutos.
Boa noite, Sampaoli, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Sampaoli, hoje você teve a oportunidade de fazer as 5 mudanças e acabou não fazendo, né? A gente vem nesse assunto de desgaste, e você optou hoje por não usar as 5 substituições do Flamengo. Eu queria saber como é que vai ser essa sua preparação quinta para o Fla-Flu e como é que está esse time fisicamente, como chega o Flamengo na quinta-feira para o Clássico. Yo falo siempre la misma cosa, o sea, no falo de físicamente. Nosotros tenemos mucho juego encima, venimos de un viaje muy longe, sin descanso, de Chile, y o time tuvo solamente un entrenamiento para yo poder jugar este juego, muy difícil para nos, pero bueno, es lo que toca en la actualidad. Nadie mira, sinceramente, se evalúa con mucha exigencia, sin tener en cuenta el calendario. O sea, más allá de que yo desconozco la preparación de Otimi, porque no tuve en el tiempo de preparación de Otimi, sé que la cantidad de juegos genera y los viajes generan mucho desgaste. Para este juego era un partido extremadamente complicado para nosotros, porque llegábamos muy cansados de un viaje tan largo como Chile, prácticamente sin dormir 48 horas antes. Otimi, para mí, dejó la vida aquí. No aconteció lo que todos queríamos, que era ganar el juego, pero a veces es tanta la exigencia y no se mide en realidad un montón de cosas que realmente acontecen más allá de un análisis físico, técnico, táctico, rendimiento de futbolista. Hay muchas cosas. Cuando como entrenador uno coincide con jugadores que tengan altos niveles de contundencia, Otimi seguramente va a ganar. Cuando no, va a tener que transitar momentos difíciles como estos y va a tener que seguir creyendo en la idea. Sampaoli, boa noite. Bruno Castanha. Você é um adepto do jogo de posição. No Flamengo de 2020 para cá, você é o 5º treinador, né, que é adepto desse tipo de jogo. E eu quero saber de você, como você entende? Esses jogadores estão entendendo, né, a sua forma de jogar, a sua forma de entender, né, a ideia pelo espaço, de atacar o espaço? E por que eu pergunto isso? Porque é um time que se movimenta pouco, tem muita amplitude, né, largura, como você gosta de dizer, mas não vem criando isso em jogos, né, seguidos. Quero saber como você acha que os jogadores estão entendendo esse teu tipo de jogo. Obrigado. Es una mudanza diferente, o sea, un proyecto diferente. O sea, yo llegué aquí con una forma, el jugador está interpretando esa forma, por momentos faz, por momentos no faz. Entonces, es una cuestión de aprovechar el poco tiempo que tengo como entrenador aquí para generar adhesión, pero yo siempre considero que hoy sí o fútbol tiene mucho que ver en las áreas, o sea, cuando uno tiene contundencia ahí o en el último tercio, y cuando no la tiene, Otimi ha corregido un poco defensivamente, que cuando yo llegué aquí era un equipo mucho más frágil, hoy sí no lo es mucho más agresivo en esa fase. Tengo que resolver la fase final, donde Otimi convive mucho tiempo en campo rival, pero no hace el daño que debería hacer en relación a tener el balón tan perto del arco rival. Entonces, tem que melhorar. Obrigado, professor Sampaoli. Tá aí, pessoal, a entrevista coletiva do técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli. Concordo com muito pouco do que ele falou. Não tem desculpa, todo mundo enfrenta viagens, o Palmeiras enfrenta viagens, o Corinthians enfrenta viagens, o Fluminense foi até a altitude da Bolívia. Então, não concordo com o que o Sampaoli falou. Todo mundo tem dificuldades. O Flamengo não é diferente. O Flamengo é o privilegiado por ter dificuldades, está disputando a Libertadores. É um discurso que me parece muito mais ensaiado do que um discurso sincero do técnico do Flamengo. Sempre falando sobre as mesmas coisas. Desgaste, lesão.
vendo o jogo de uma outra forma. Ele mencionou na entrevista, por exemplo, que o Flamengo dominou o primeiro tempo. Eu não vi esse domínio. Para mim, o Flamengo jogou muito mal a partida inteira. Nem o primeiro tempo salvou dessa partida. O Flamengo muito mal. Se fosse para apontar um possível vencedor, o vencedor seria o Cruzeiro. Teve mais chances. O Flamengo foi salvo pelo goleiro, que foi muito bem na partida. Então, o Flamengo tem muito a melhorar e o discurso do Sampaoli não bate com isso. O Sampaoli acha que o Flamengo está indo bem e o Flamengo não está. Ele acha que o Flamengo está atacando de forma rápida. O Flamengo não está. O Flamengo é lento, muito lento para trocar passe, mas muito lento. Então, eu não sei o que está acontecendo internamente, a gente não tem a informação exata. A gente tem a informação de que os jogadores estão insatisfeitos com os treinamentos intensivos e com os treinamentos pré-jogo, no dia do jogo, né? Treinamento no dia do jogo. Mas o que a gente vê é um time muito, muito, muito mal arrumado, desorganizado ao extremo, às vezes, em campo. Jogadores que não podem sair nunca da equipe, que é o caso do Gabigol e o Pedro. Pode estar acontecendo o que for, esses são intocáveis, não saem de jeito nenhum. Parece o Pelé e o Garrincha. Não pode sair do time de jeito nenhum. Não tem jogado nada para justificar que não saia do time. A gente está vendo uma falta de organização enorme no Flamengo. Eu não sei até que ponto essas multas altas de treinador tá prejudicando a equipe, porque o que acontece? O treinador chega aqui, aí a multa é extremamente alta, o treinador acha que pode fazer da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser. Se o jogador quiser, tudo bem, se não quiser também tudo bem. Se for demitido, tá ok, vai receber uma bolada, vai receber um dinheiro grande aí de rescisão contratual, e o Flamengo está ficando refém das próprias multas que está colocando nesse contrato, porque o discurso Sampaoli é totalmente ao contrário do que o Flamengo está apresentando. O Flamengo não é rápido no ataque de jeito nenhum. O Flamengo não dominou esse primeiro tempo. Me parece um discurso ensaiado, que vai continuar ensaiado até o Flamengo acontecer o pior. O Flamengo sai em todas as competições de Copa e só sobrar o Campeonato Brasileiro. É o que está se encaminhando. Vai ser uma vergonha se o Flamengo for eliminado aí na fase de grupo da Libertadores, mas o desempenho do Flamengo é cada vez pior, não melhora. Os jogadores continuam lesionados, não sei se é corpo mole, mas o que a gente está vendo aí é um time muito, muito, muito desorganizado e jogando um futebol horroroso. Nos últimos 3 jogos, o futebol foi horroroso, salvo o jogo contra o Fluminense no primeiro tempo, que o Flamengo jogou bem. De resto, o Flamengo foi ridículo. O Flamengo foi ridículo. É isso aí, pessoal. Deixa seu like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.